Continuemos então a falar de teóricos da interpretação da contemporaneidade que têm alguma coisa a nos dizer como devemos interpretar os materiais jurídicos. O tema desta aula é o ironista liberal e a pragmática interpretativa de Richard Hort. Eu disse no encontro passado que Umberto Eco constitui um dos teóricos da incompletude da obra, da inevitabilidade da atitude do intérprete para completar a obra. Acontece que neste mesmo livro que eu fiz referência, que encontrávamos um texto precioso de Umberto Eco, também tem um desse filósofo americano, uma das vozes mais ouvidas no terreno do pragmatismo. Como sabem, o pragmatismo é uma corrente filosófica cuja reflexão está centrada no resultado. Essas ideias aparecem também aqui naquilo que esse autor diz acerca da interpretação. Para além do texto que está aqui, no diálogo dele com Umberto Eco e com outros autores, há um outro texto que eu considero também fundamental para a compreensão, porque Richard Hort, para além de um filósofo e um teórico da linguagem, tem uma obra também importante no campo da filosofia moral e política. Há uma obra dele que minha memória não me vem agora. Sim, mas penso que ao alcance dos meus olhos na filosofia política, contingência, ironia e solidariedade, aqui no Brasil traduzido pela Martins Fontes, é uma obra dedicada mais a esses aspectos da filosofia moral, mas que também tem um capítulo importante lá, que vale a pena a gente conhecer para ver de que maneira isso relaciona com a visão que o autor tem acerca da linguagem. Talvez as ideias mais essenciais daquilo que ele tem a nos dizer podem começar exatamente por uma crítica que ele dirige contra o próprio Umberto Eco, e que está situado mais ou menos nesse terreno das afirmações em que ele, como um bom pragmatista, vai refutar essa tese de que possam existir métodos que decifrem aquilo que ele chama dos códigos secretos de leitura, que possam se colocar diante dessa espécie, dessa metafísica oculta que esteja por trás da criação. A ideia é essa, que está ali presente, poderia se resumir talvez basicamente assim, sob o risco de caricaturar o importante pensamento do autor estadunidense. A ideia é a seguinte: ele diz, apesar de Umberto Eco oferecer importante contribuição para a superação das teorias mais ortodoxas da interpretação, a verdade é que, isso é ele afirmando, e Umberto Eco ainda está muito comprometido com aquelas ideias, ainda está muito vinculado àquelas ideias que passam para o leitor que o sucesso da interpretação de um determinado texto, inclusive nós poderíamos dizer isso enquanto juristas, que o sucesso do hermeneuta constitucional, por exemplo, seria o dominar ou ter em mãos uma chave, uma senha, por meio da qual a gente pudesse entrar no texto constitucional e descobrir o que é que tinha lá dentro. Ele diz, Umberto Eco ainda está muito vinculado a essas ideias que hoje são inaceitáveis. Não existe essa metafísica da leitura, não existe essa senha que a gente possa oferecer
ou que a pessoa que se interesse por interpretação jurídica possa ir lá e dizer: eu quero também a minha senha, eu quero também me tornar um grande intérprete do direito. E diz assim: isso não existe, simplesmente não existe. É em torno mais ou menos disso que a ideia dele gira, da interpretação está. Então, ele está sempre girando em torno dessa afirmação de que essas diferenças que os filósofos às vezes estabelecem entre fato e natureza, entre linguagem e signos, tudo isso é descabido. A gente não descobre essas diferenças, esses conceitos, essas distinções. A gente apenas reage aos estímulos que as palavras exercem sobre nós, vai criando uma série de outras, a partir de determinadas palavras. Não há nada de místico nas palavras, nós apenas vamos reagindo às palavras, às frases, e a partir dessas frases nós vamos criando uma infinidade de outras frases que são sempre labirínticas, que não seriam nada edificantes, nada auspiciosos. Não tem que a linguagem não tem assim essa promessa de nos salvar, de nos redimir dos nossos pecados. Isso é uma pretensão. Então, os signos, as palavras, os signos linguísticos não representam de maneira alguma a realidade. Nós temos que fugir dessa pretensão, da pretensão essencialista que imaginava que havia algo de inerente às palavras. Cada palavra, cada signo linguístico seria capaz, dizem os essencialistas, de representarem um determinado objeto. Se eu uso a palavra caneta, sem estar com essa caneta na mão e sem mostrá-la aos senhores doutores e senhoras doutoras, o simples uso da palavra caneta já remete, supostamente, segundo os essencialistas, remete cada um, por meio, a mente da pessoa é levada a pensar neste objeto que eu uso para poder escrever. Isso é uma ideia essencialista que não faz mais sentido no nosso tempo. Não existe essa natureza no interior das palavras. O que poderíamos também dizer, não existe a ideia da Constituição, não existe alguma coisa dentro da Constituição que a gente, por meio do domínio da linguagem jurídica, a gente pudesse descobrir. Não existe uma área da cultura chamada de filosofia, uma linguagem especial, ou seja, uma linguagem que a gente pudesse dizer: essa é uma linguagem jurídica, essa é uma linguagem política, essa é uma linguagem literária, essa é uma linguagem científica. Não existem essas coisas que diga o que a linguagem realmente é, ou que estabeleçam as diretrizes de leitura. A gente precisaria parar com essa história de achar que o domínio de uma determinada técnica, de um determinado vocabulário, que poderia nos tornar bem-sucedidos naquilo que nós fazemos. Então, daí que a gente precisa recusar essa ambição de uma teoria. Volta novamente essa crítica à teoria que nós vimos lá em Stanley Fish, que vai refugiar lá no ambiente, nas comunidades interpretativas. A gente precisa fazer isso, dizer, porque a gente não deve se sucumbir a essa espécie de ocultismo que está por trás dos teóricos da interpretação, que nos prometem nos ajudar a decifrar esses códigos secretos de leitura. Na verdade, a gente deve, superar tudo isso. Essa coisa de que existe uma diferença, dizer que Humberto Eco se preocupa isso, de separar a interpretação correta da interpretação útil. Está aqui falando um pragmatista, então está remetendo exatamente a essa ideia de que diante de um determinado texto, a melhor coisa que a gente tem a fazer com ele é usá-lo. Então, a gente para ele, precisa reconhecer essa inutilidade de qualquer crítica que pretenda se erguer acima do propósito do texto. Todo texto que nós lemos tem um objetivo, dizer. O que a gente precisa realmente fazer, isso é fugir
dessa discussão entre estruturalistas e pós-estruturalistas, que isso não nos elevaria nem um milímetro a mais para além da utilidade do texto. Então, essa coisa da precisão do texto, da interpretação, da generalidade, nunca devem exceder o necessário para nós nos depararmos e realizarmos o propósito do texto. Essa ideia estruturalista, diz ele, a crítica dele ao estruturalismo, naturalmente, essa ideia dos estruturalistas de que se a gente souber mais sobre os mecanismos de composição dos textos, leitura, que isso melhoraria a nossa crítica literária, isso por um lado, ou então essa fixação que os pós-estruturalistas têm de que a gente precisa desconstruir as hierarquias indevidas, essa metafísica do texto, subverter as hierarquias presentes neles, que tudo isso, todas essas coisas, diz eles, pode até ser útil de alguma forma, um exercício interessante, pode até ser, mas isso não nos aproxima nem um milímetro daquilo que o texto realmente diz. Em outras palavras, ele expressamente, se a gente pensasse um exemplo qualquer de algum texto, Antígona de Sófocles, se a gente pensar Antígona de Sófocles, e a gente recorrer ao texto de Sófocles e comparar, a gente lê o texto, lê a peça e vai comparar com as diferentes interpretações que foram dadas ao longo dos séculos. A interpretação de Hegel, a interpretação de Freud, a interpretação, hoje em dia tem vários autores importantes aqui do movimento Direito e Literatura que tratam, que interpretaram, François Rost, Martha Nussbaum, tem aí umas interpretações muito bacanas acerca da Antígona de Sófocles. Mas ele diz assim, se nós compararmos essas diferentes leituras, não há nada ali que a gente pudesse dizer que há uma continuidade entre a leitura de um e a leitura do outro, ou que um pudesse se apropriar da leitura que o outro fez e melhorar essa leitura. Para ele, isso não avança, não faz avançar em absolutamente nada. De sorte que a filosofia precisa se libertar dessa pretensão de interferir das nossas vidas, de nos guiar politicamente. Então, que a gente estaria, portanto, aqui desafiado a libertar dessa ideia de que os escritores têm uma função, essa ideia de que a literatura pode pode edificar as nossas vidas, que elas têm esse poder de nos salvar. Os escritores, os filósofos não têm essa função de chefiar metafisicamente os dilemas morais. Não há a tarefa do escritor, os fantasmas pálidos da vida humana, da obra de arte, da moralidade, essas coisas todas. A gente não precisa mais dessa coisa, dessa razão iluminista, de uma moral moderna, dizer. Isso não é mais indispensável. O que nós precisamos, na verdade, é nos dar conta de que os textos existem e os textos têm um propósito, e é esse propósito que o leitor deve realizar. Os textos não existem autonomamente à vida moral do intérprete. Não existe alguma coisa, uma metalinguagem que nos possibilite ler os textos fora do contexto em que os autores escreveram. O que a gente precisa é sempre se dar conta disso. Os textos não representam a realidade. Eles se servem da linguagem comum para sugerir ao leitor uma certa maneira de dizer. E seria isso que nós deveríamos nos comprometer. Então, essa
esse esforço de Umberto Eco de diferenciar, usar um texto, de interpretar um texto, é uma tarefa improdutiva, inteiramente desnecessária, que não vai nos levar a lugar nenhum. Daí que o autor esteja muito empenhado. Esse livro que fiz referência aqui, que tem uma certa pragmática moral, já não propriamente uma pragmática da linguagem, mas uma pragmática moral, está exatamente aí envolto dessa fala dele, e que nós precisamos, hoje, pensar muito mais naquilo que ele chama de um ironista liberal. É um conceito que aqui um pouquinho mais adiante eu vou tratar. Na verdade, essa coisa de conhecer um texto, penetrar nesse texto, interpretar, são apenas descrições de um processo de contato que nós temos com o texto, que faz com que esse objeto, que esse texto verdadeiramente funciona. De fato, que não existe uma propriedade intrínseca do texto que pudesse ser buscada, e que o leitor, pelo domínio de uma técnica de interpretação, pudesse dominar e resolver. Porque não há uma teoria que nos salve desse calor da interpretação, do calor do contexto em que um texto foi escrito. Então, o que nós podemos dizer é que não existe uma diferença assim significativa entre um texto e outro. Não podemos confiar nessa coisa de um círculo hermenêutico, da busca da coerência interna da leitura, que nada disso vai nos levar muito adiante no propósito que os textos visam. Então, nós deveríamos nos libertar das tentações essencialistas. E o que, na verdade, nós precisamos, num contexto de uma democracia liberal, era o de sermos nominalistas, historicistas. Nada tem uma natureza intrínseca, e o justo, essa ideia da justiça, a justiça de Sócrates, ou a justiça de Santo Tomás, a justiça de Kant, etc., tudo isso não nos põe diante de uma essência da justiça. Isso não vai nos levar, não vai permitir que a gente descubra e possa dizer o que é a justiça, o que é a democracia, o que é o belo, etc. Porque não existe essa essência do belo, essa essência do justo. Na verdade, cada uma dessas afirmações da justiça está diretamente vinculado ao contexto, ao horizonte que cada um desses autores estão, portanto, situados. Então, na verdade, o que a gente precisaria era fazer aquilo que o autor chama de superar, de alguma forma, o nosso vocabulário final. Essa ideia de vocabulário final, que embora ele desenvolva com bastante propriedade nesse livro, que está mais relacionado com a gramática moral, mas que pertence a esse universo da teoria da linguagem, e que quer dizer basicamente o seguinte: cada um de nós lê, escreve e fala seguindo um vocabulário final. O que é isso exatamente? São as palavras últimas que nós usamos para justificar as nossas ações, as nossas crenças, as convicções que nós temos ao longo da vida. Esse vocabulário final que narra a nossa história. É por meio desse vocabulário final que nós dizemos quem nós somos,
de onde nós viemos, o que estamos procurando, qual é o sentido último da vida. É isso que é o vocabulário. Nós recorremos a esse vocabulário final para poder dizer a propósito disso. Tanto que, se houver dúvida, em algum momento, se houver dúvida acerca dessas coisas que nós fazemos, dessas coisas que nós falamos, o falante não tem uma alternativa a não ser girar em círculos, andar em círculos, reafirmando o que antes fora dito. Isso é um comportamento típico dos intolerantes. Esse vocabulário final, portanto, seria esse espaço delimitado que determinadas pessoas, nós em geral, porque nós nunca nos libertamos inteiramente, a gente realiza, nosso desafio é realizar permanentemente a superação, a saída, a fuga desse vocabulário final. Mas de alguma forma, culturalmente falando, todos nós estamos presos a um determinado vocabulário final. Então, é por meio dessas palavras que a gente conhece, que a gente domina, que a gente aprendeu a utilizar, que está no nosso repertório, é que a gente se expressa e justifica as nossas ações. Porque nós acreditamos ou não acreditamos em Deus, porque nós simpatizamos com este ou aquele autor, porque nós não gostamos de um determinado partido político, etc. Todas essas coisas são decorrentes desses vocabulários. Nós usamos esse vocabulário para poder justificar as nossas crenças. Então, quando um determinado grupo de defensores do ex-presidente Lula se refere ao atual presidente Bolsonaro, vai sempre se dirigir a ele como Bolsonaro genocida, e os bolsonaristas vão dizer Lula ladrão. Então, se você os interroga por que Bolsonaro é genocida ou por que Lula é ladrão, essas pessoas sempre não têm nada mais a dizer a não ser repetir as mesmas frases, as frases lacradoras, como algumas pessoas também dizem. Isso é um problema de vocabulário final, ou seja, de limitação de uso de uma determinada língua e de uso de determinados termos para justificar as nossas crenças e as nossas escolhas. Então, decorre, para nós superarmos os grandes desafios da linguagem, da leitura e os impasses morais do nosso tempo, o nosso grande desafio é nos tornarmos um leitor ironista. O que é isto exatamente? O leitor ironista é aquele que é capaz de revisar permanentemente o seu vocabulário final. Então, esse ironista liberal, ele recusa esse lugar do senso comum que acha que o seu vocabulário, as suas crenças são suficientes para poder resolver todos os problemas existentes no mundo. Então, o ironista, o verdadeiro leitor ironista, como ele chama, é essa pessoa que está permanentemente desconfiada do seu próprio vocabulário, porque para ele qualquer coisa lhes parece boa ou má, e nunca se leva verdadeiramente a sério, totalmente, o seu vocabulário. Ele maneja esse vocabulário, mas nunca leva a sério inteiramente. Então, ele está sempre consciente da contingência desse vocabulário, ou seja, eu uso esse vocabulário, mas esse vocabulário não pode se converter numa gramática universal, num manual de conduta moral que sirva para orientar e dirigir as ações de todas as pessoas. Eu uso esse vocabulário, eu acredito nessas coisas, mas eu reconheço que possam existir outras gramáticas, outros vocabulários utilizados por outras pessoas. Essa é a atitude não do intolerante, não da pessoa presa a um vocabulário final, mas daquilo que ele chama do leitor ironista. Toda vez que esse leitor ironista tem dúvida acerca do seu... Ou melhor, o leitor ironista duvida
do seu vocabulário. E o faz porque já teve contato com outros vocabulários, seja por meio de uma viagem, de ter morado num outro país, ter feito uma imersão em uma determinada comunidade diferente da sua, ou porque já leu um outro livro que expressou outra forma de vida. Esse leitor ironista sabe que o seu vocabulário não dispõe dos argumentos que resolvem todas as dúvidas que ele tem. Então, portanto, ele não considera a si mesmo nem aos outros mais próximos da verdade, ou que ele próprio seja guiado por uma metalinguagem. Então, essa é a situação, essa é a atitude que um leitor ironista podia tomar. Daí, então, que para ele ainda seria possível, se nós quisermos viver uma democracia à altura do nosso tempo, e se nós queremos ser competentes na leitura dos textos, num tempo marcado pelo multiculturalismo, por uma pluralidade incontornável de linguagem, de formas de vidas e crenças acerca da felicidade, nós teríamos não apenas que sermos ironistas, mas nós teríamos que ser verdadeiramente capazes de distinguir os livros que nos fazem mais autônomos dos livros que nos fazem menos cruéis. Então, para ele, existem determinados livros, na verdade, existem determinados livros que nos orientam acerca dessa nossa marca cega do nosso eu, ou seja, que nos aponta a história, que nos ajuda a reconstituir o mapa percorrido por nós e pelos nossos ancestrais e que nos permitiram chegar ao lugar que nós estamos. Então, existem livros que nos dizem exatamente essa situação, que tratam aí dessas contingências idiosincráticas que produzem essas idiosincrasias em torno das quais muitas das vezes nós vivemos aí girando em torno delas todas. Diferentemente desses livros, existem aqueles que nos fazem menos cruéis. Então, na verdade, o ironista liberal se diferencia tem uma atitude que diferencia da interpretação feita pelos não liberais, pelos não ironistas liberais, porque existem livros que tratam não exatamente dessa revelação de quem nós somos, de como nós nos tornamos quem nós somos, mas esses outros livros tratam das nossas relações com outras pessoas, dos nossos atos sobre essas pessoas, das nossas atitudes, das nossas omissões e como que isso impacta na vida dessas pessoas. Quando nós lemos determinados livros, nós somos lembrados. Se eu leio as Vidas Secas de Graciliano Ramos, e penso na história de Fabiano e da família de Fabiano, da invisibilidade que Fabiano vive, né, que sabe, ele domina um determinado saber específico, relevante no contexto em que ele vive. Mas do ponto de vista da sociedade, Fabiano é uma criatura invisível, aquela passagem ali que Graciliano retrata, o encontro de Fabiano com o soldado amarelo, a festa a festa religiosa que a família de Fabiano vai assistir. Os meninos que sequer têm nomes, eles são designados pelo menino mais velho, o menino mais novo, então todo esse horizonte da pobreza, do sonho de superar todas essas dificuldades, a vergonha de falar em público, etc. Um livro como esse, diria Richard Hort, um livro como esse é um livro que nos ajuda, de uma certa forma,
sermos menos cruéis. Não que o autor americano esteja defendendo aqui aquelas chamadas teorias edificantes da literatura, que isso já é um outro assunto, que acredita que as pessoas que sabem literatura, que leram mais livros, podem ser melhores do que outras. Ele não está dizendo exatamente isso. Está nos dizendo que existem livros que nos convidam a sermos menos cruéis do que outras obras, que a gente pode pensar nisso. Então, são livros que tratam da esperança liberal além dessa ironia privada. Então, esses livros, na verdade, nos ajudam. Na verdade, o que uma teoria da interpretação pode nos ajudar, de fato, é realizar essa diferença. Então, não é se eu estou fazendo aqui este curso de hermenêutica e interpretação jurídica, porque eu quero me especializar em controle de constitucionalidade, vou patrocinar ações no Supremo Tribunal Federal, então eu tenho que conhecer bem a Constituição, eu tenho que dominar a hermenêutica constitucional, então, portanto, eu devo encarar esse texto da Constituição numa perspectiva de uma obra que não apenas que celebre essa nossa individualidade, tudo aquilo que está lá no artigo 5º da Constituição Federal e que evoca essa ideia do liberal, do individualismo moderno e iluminista. Então, o mais importante que enfatizar essa individualidade, esses direitos e essas garantias individuais, diria o pensador americano. Muito mais importante que elucidar essas nossas individualidades, essas nossas garantias, era a gente perceber e encarar a Constituição como um texto, como um verdadeiro texto que nos torna menos cruéis do que outros textos. É isso, talvez, diria ele, a melhor coisa que uma teoria da interpretação poderia realmente fazer conosco.